E o primeiro comando da capital se fortalece do outro lado do país com apoio internacional. Um vídeo mostra Sébastien Marcet, um dos traficantes mais procurados do mundo, reunido com lideranças do PCC e fazendo ameaças diretas a rivais e forças policiais, incluindo guerra na fronteira do Brasil. A gravação teria sido feita em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde Marcet mantém sua base de operações. Ele aparece portando um fuzil e cercado de aliados armados diante de bandeiras e símbolos relacionados ao PCC e às rotas do grupo no Paraguai. Estavam presentes criminosos identificados como Patrick Salomão, o Forjado, Pedro Luiz da Silva Soares, o Chacal, Sérgio Luiz de Freitas, o Mijão, que compõem a liderança das ruas do PCC. Marcet, conhecido como El Jugador, é acusado de enviar mais de 16 toneladas de cocaína pura da Bolívia para a Europa, comandar rede milionária de lavagem de dinheiro, corromper instituições e financiar homicídios relacionados ao tráfico. A parceria com o PCC foi consolidada depois de anos de convivência na prisão Libertad, no Uruguai, transformando o cartel uruguaio em braço logístico do PCC na rota Bolívia-Brasil, Paraguai e Europa. Silvio, quero ouvi-lo. Todos têm um apelido, né? Esse é o jogador, El Jugador. E o vídeo é impressionante. Ele ali é o único que não usa máscara, né? Ele mostra ali o rosto e falando aí dessas alianças internacionais e ameaçando, inclusive, as fronteiras com o Brasil. Um dos motivos do apelido do jogador é porque ele comprou um time de futebol na Bolívia. Mas, olha só, cada vez mais parecido, né? Toda a estética que a gente acompanha com as Farc da Colômbia, com a época dos cartéis que o Augusto citou agora há pouco. Tudo muito parecido. A estética é similar, só que agora na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, que hoje é um dos grandes pontos aqui na América Latina para a logística, de organização, de fato, da logística de envio de droga para o mercado europeu, o mercado asiático, para o outro lado do planeta, mas sobretudo para a Europa. E o escoamento, como foi lembrado pelo Augusto, acontece pelo Brasil, grande parte. O Brasil é um corredor para o escoamento da droga pelos portos. Porto de Santos, outros portos também e até aeroportos. Mas Santos, sabemos, é ali a principal porta. Essa mensagem, esse depoimento, declaração desse rapaz, ela é simbólica, porque mostra a expansão do PCC para fora das nossas fronteiras. E não é domínio territorial. Importante voltar nesse ponto que o Augusto tratava. O PCC é uma máquina de lavar dinheiro, é uma máquina que se obteve ramificações em várias partes. Postos de gasolina em São Paulo, no interior de São Paulo, atua com jogos de azar, atua com aluguel de armas para quem quer praticar. O bandido aluga armas do PCC para fazer assaltos a bancos, tráfico de armas pelo Paraguai e agora essa trinca, né, que você descreve, Paula. É a Bolívia, o Paraguai, o PCC já tem presença no Paraguai e agora uma presença muito forte na Bolívia. Ali naquela imagem estão emissões exatas do PCC, bandeira do PCC. É um recado para dizer, olha, nós estamos juntos aqui, estamos formando um bloco na América Latina. Por que os Estados Unidos, e aí fica a pergunta que é retórica, por que será que o governo americano linha dura de Donald Trump insiste em combater o narcotráfico na Venezuela, na Colômbia e as demais ramificações? Vai chegar no Brasil, vai chegar no Paraguai, vai chegar na Bolívia. Uma das respostas possíveis, na minha opinião, é isso. Porque isso é narcoestado. Isso já é um narcoestado. Isso já é a formação de narcoterroristas. Porque o Brasil, já que falávamos do Congresso Nacional, da inutilidade de uma CPI de senadores nessa hora, por que o Congresso Nacional, se quer trabalhar, não aprova um projeto para transformar as grandes facções criminosas, por exemplo, o Comando Vermelho do Rio e o PCC paulista, mas que já se espraiou para outros estados, em narcoterroristas, classificá-los como terroristas. E aí, desde o follow the money até a eliminação física desses bandidos. Isso só poderia acontecer por meio dessa classificação, porque aí torna-se um problema internacional. Pois é, Piotr, a gente acompanha ali no vídeo, né, a ousadia desse criminoso traficante, inclusive debochando, né, das forças ali em relação à localização. Hoje eu posso estar no Paraguai, amanhã na Bolívia, eu não ligo para ninguém e é melhor que seja meu amigo, porque se for inimigo a gente declara guerra, né? O deboche é só a forma, mas ele fez uma declaração de guerra, eu concordo com vocês, é uma declaração de guerra, ele está dizendo eu posso fazer o que eu quiser e ele diz certamente, ele cita, né,
as referências ao PCC e, claro, ao Brasil. A questão, o Silvio mencionou há pouco, né? O Brasil não tem condições de combater isso porque, primeiro, não tem uma política nacional para combater o narcotráfico. Essa é a primeira questão. O governo brasileiro não sabe, não quer, não tem a intenção e, em alguns momentos, acha que até o narcotraficante é uma vítima da sociedade. Estou falando do governo Lula, não dos governadores de direita, não desses governadores, estou falando do Rio de Janeiro, de São Paulo. A gente viu a operação contra o PCC aqui no Porto, aqui na região do Guarujá, na Baixada Santista, por parte do governo do Estado de São Paulo. Agora essa operação do Cláudio Castro no Rio de Janeiro. As demonstrações de combate ao crime vêm de governadores de direita. Em algum momento alguém vai falar assim, o Brasil está polarizado. Nessa questão do crime, a direita quer combater, a esquerda não quer. Porque quais são as ações do governo federal? Neste caso, se a gente vai imaginar que isso vá adiante, que esse narcotraficante leve adiante essa questão de declarar guerra. Quais são as condições que o Brasil tem hoje? Está preparado para enfrentar essa situação? Não, em algum momento vai ter que ceder e pedir ajuda a quem faz isso já há muito tempo. E aí nós estamos falando das forças americanas, que já fizeram isso na Colômbia, estão fazendo agora em relação à Venezuela, porque hoje você não tem esse equipamento, você não tem essa inteligência. Tá? As Forças Armadas brasileiras estão sendo impedidas pelo governo Lula de sequer emprestar, como mencionou Augusto aqui, os blindados que são por lagarta, ou seja, não são rodas convencionais, que poderiam ultrapassar essas barricadas. Barricada feita de ônibus, de tijolo, não sei do que, essas coisas todas ali, dentro da cidade do Rio de Janeiro. Quais são exatamente as informações de inteligência que tem, por exemplo, as forças militares brasileiras ou a Polícia Federal em relação a essa área de fronteira? Se tem, estão sendo incompetentes, estão sendo incapazes de conter a entrada de tráfico de armas, estão sendo incapazes de entrar, de bloquear a entrada de drogas, porque, se essas coisas estão chegando no Porto de Santos e aí cabe na ponta a Polícia de São Paulo combater, é porque a Polícia Federal não fez o trabalho dela das fronteiras. Está muito simples. E se por acaso a Polícia Federal não tem efetivo e precisasse, por exemplo, também das Forças Armadas, porque uma das obrigações das Forças Armadas é exatamente proteger o solo nacional, ou seja, a soberania nacional, e isso é uma invasão de soberania, também não fizeram essa parceria. Bom, então o governo federal não tem plano nenhum. É simples, porque se na ponta está estourando o crime organizado e tem arma de tudo quanto é lugar do mundo, a droga que o Brasil não produz, o Brasil não produz cocaína, essa cocaína entra pelas fronteiras brasileiras, que deveriam ser vigiadas pela Polícia Federal. Então tá certo, é muito claro. É preciso comparar. A direita está combatendo o crime pelos governadores do Estado, só que combate na ponta, porque não tem acesso, obviamente, às fronteiras. E a esquerda, que é representada pelo governo federal, está fazendo o quê? De que lado está o governo federal, o governo Lula nessa questão? E está fazendo o quê, literalmente? Augusto, antes de te ouvir, o senhor bem lembrou, né? O traficante mais procurado do mundo, Sebastião Marcet, também conhecido como o jogador. Inclusive, há uma recompensa de $2 milhões aí pela cabeça, né, do Sebastião Marcet, ele que está no topo da lista vermelha da Interpol e é procurado aí pelo DEA, que é o Departamento de Repressão às Drogas dos Estados Unidos. Está aí, então, a foto do criminoso, Augusto. Ele deveria se esconder em qualquer redação de jornal, aí na imprensa estatizada. Por exemplo, eu no sábado li um editorial, a edição digital, a versão digital do Estadão, que era até um editorial sensato, reconhecendo que o Brasil trata como meninos que sofreram muito na infância, vítimas da sociedade, e aí se filiam a uma organização criminosa. O Estadão estava demolindo isso no editorial. Você tem os assassinos da verdade agindo na redação. São repórteres, conheço bem essa turma aí. Você tem que vigiar o sujeito que mata a verdade no nascedouro e não chega a alguém, por exemplo, que pensa diferente e precisa escrever um editorial. Exemplo. O Tarcísio é um governador que, evidentemente, faz o possível para combater organizações criminosas, né? E é criticado por isso, pela turma da bandidolatria, que está em todas as redações da imprensa que faz parte do consórcio. Não precisam da ordem do patrão, não. Eles sabem fazer isso. Então, veja só. Saiu a notícia de que em São Paulo, que vai deixando de ser uma cidade de figurar entre as mais violentas do Brasil, já não figura desde o começo do governo. Aqui, é uma das mais seguras. Eles conseguiram a seguinte informação, divulgada pela Secretaria de Segurança Pública. Como eles acham que o DERIT
pode ser candidato a algum cargo, senador, tá, e eles não gostam do Derrite, que é o secretário. E tem pavor da candidatura do governador à presidência da República. Vou resumir aqui. A secretaria divulgou que, segundo os dados de setembro, houve em São Paulo o seguinte: estupros, queda de 2% em setembro. Homicídios, queda de 22%. Latrocínios, queda de 40%. Roubos, queda de 10%. E furtos, alta de 3%. Furto é o roubo aí sem violência. Você pega uma coisa que não é tua sem violência. Se eu tiver de sofrer for vítima de algum criminoso, eu quero que faça isso comigo. Rouba. E você não corre risco nenhum. Título. Furtos crescem 9%, e não 3%, na cidade de São Paulo em setembro. Ponto. Estadão. E tem um cara aqui espancando o editorial do próprio jornal, quer dizer, vamos parar com isso e tal. Esse aqui gosta tanto, o cara que escreveu isso, não assinou, gosta tanto de bandido que quanto mais grave o crime, maior é a paixão. E ele retirou do título os ladrões, os latrocidas, que é o roubo seguido de morte, os homicidas e os estupradores. É isso aqui. Então, se tu lê isso aqui, fala, eu não vou para São Paulo. Aí vai para o Rio? Não pode. Cai na mão da Polícia Civil ou da Polícia Militar, que andam matando os meninos do morro. Então, a imprensa também é formada por gente que não esperou nunca ônibus à noite e que acha que bandido bom é bandido no poder. É o caso do Lula. Que coisa de jornalista raiz, hein, Augusto? Você Recortou viu? ali, deixa eu ver. Isso é amar a reportagem. verdade, né? Isso é muito bom. Tá aqui. Tá aí, Augusto trouxe embaixo do braço, ó, acompanhei. Tá aí. Falou, vou trazer no programa para compartilhar com a nossa audiência. Isso é muito bacana, né? O jornalista raiz aqui, ó, faz anotações à mão, isso é muito bom. A gente tá sempre aprendendo. Rasga o papel. É isso, tá bom. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se ainda não é inscrito, dá aquela força, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com quem vai curtir esse conteúdo. Isso ajuda demais o canal a crescer. Até a próxima!